Os Paroleiros. Vambora, que hoje é dia de parola. Enfim, chegamos, parola de número 200. Sim, é isso mesmo que você ouviu, 200 vezes Os Paroleiros. E hoje nós estamos em episódio comemorativo, com todo mundo aqui reunido, a coisa mais linda do mundo, um frio de lascar aqui em Curitiba. Hoje, Oráculo também passando frio, Presidente Prudente, Xandão passando frio lá em Viraora City, e o nosso Mente Brilhante cercado com toda a sua tecnologia no seu manto verde bandeira. E aí, galerinha, felizes porque, enfim, chegamos na paródia número 200? Muito, e muito bem aquecido, não é verdade? Com a minha tecnologia vasta, não sou como vocês aí, nem com esse bodão aí de Presidente Prudente. Ele fez uma fogueira, Xandão. Ele fez uma fogueira. Ele descobriu que existe fogo. Por isso que foi inovadora, né, meu? Depois dos macacos, o Wilson. Meninos bonitos, nós então chegamos na prova de 1200, 2 anos depois, 2 anos e um pouquinho depois da nossa parola de número 100, que nós gravamos em junho de 2022, e agora, então, em agosto de 2024, a gente faz mais essa marca comemorativa aqui. E é claro que a gente estava aqui conversando nos nossos bastidores, conversando em off, a quantidade de coisas que a gente acabou conversando, produzindo ao longo desses últimos 2 anos. Eu estava aqui fazendo uma retrospectiva e olha, cada série sensacional que a gente fez. Estava aqui rememorando, né, séries como Jesus, Chamados para Liderar, Chamado, Sermão do Monte, Perguntas de Deus. Né? A gente até então, até a parábola 100, a gente estava numa pegadinha de fazer sempre temas de 4 em 4 parolas, mas parece que da centésima para cá a gente deu uma desenrolada aí e 4 parolas começou a ser pouco, né, cara, para a gente fazer os nossos temas. Teve tema aí que a gente fez mais de 20, né? O Sermão do Monte, por exemplo, acho que foram 18, se eu não estou enganado, ou 19. E o Perguntas de Deus passou de 20, 22 parolas. Mas eu sei que cada um acaba guardando alguma coisa especial no coração desses 100 episódios. E a chegada do Xandão no início do Sermão do Monte foi um marco para a gente. E eu tenho certeza que marcou o coração de todo mundo que está nos acompanhando aqui desde o comecinho lá de 2020. Mas eu queria escutar um pouquinho do nosso Mente Brilhante. Mente, nesses últimos 100 episódios que nós estivemos juntos aqui, qual foi o tema que você mais gostou de conversar? Queria que você fizesse aqui uma retrospectiva do que foi os Paroleiros esses últimos 2 anos aqui com você, filho. Para mim, eu acho que a parola que mais mexeu foi a parola em que nós falamos sobre a questão do sofrimento, né? Onde nós debatemos a respeito do caráter de Deus, o que não é o caráter de Deus, mas principalmente quando o Paulinho ele pôde dar o testemunho dele. Eu acho que esse foi a parola que mais movimentou, mais mexeu, porque falar de dons é maravilhoso, falar a respeito de bênção é maravilhoso, falar a respeito do quem nós somos em Cristo é tremendo, mas existe uma urgência no nosso coração quando nós passamos por adversidades. E geralmente quando nós passamos por adversidade, a primeira coisa que nós discutimos ou conjecturamos é a respeito de uma pergunta: por que eu, Deus? Né? E nós todos aqui vivenciamos e caminhamos, e como disse o Paulinho, sacudimos o trono de Deus, né?
E veio uma resposta dessa pergunta, né? Então, a gente conseguiu, através dessa parola, demonstrar como que nós devemos nos posicionar no momento de adversidade, quando tudo diz não, né? Quando nós olhamos para o lado e aparentemente parece que estamos desguarnecidos, parece que nós não temos um alento, parece que nós não temos um apoio, um suporte. E eu me lembro que algumas pessoas assistiram e compartilharam comigo como essa parola trouxe um alívio, um refrigério. E é interessante, né? Porque foi uma parola onde, se nós pegarmos quando Paulo ora por 3 vezes, tira de mim esse espinho, a minha graça te basta. Então foi um não de Deus, né? Onde a fraqueza de Paulo fez com que o poder de Deus se aperfeiçoasse. E eu tenho para mim que Paulinho nunca mais foi o mesmo. Como diz Paulo, ele foi consolado para consolar outros. Flavinha foi consolada para consolar outros. Então, para mim, essa foi a parola mais emblemática. Nós tivemos pessoas maravilhosas aqui conosco. Tivemos o Manga, tivemos o Reis, tivemos o Edson Teixeira, tivemos até o Xandão aqui com a gente, que depois ficou aqui com a gente. Mas tivemos a Lena. Faltou o Bispo Adonias, né? Mas aí é um negócio que Paulinho tem que acertar isso. Mas essa parola acho que foi a série nossa que mais impactou, porque traz uma resposta. E eu acho que esse é o ponto onde mais mexe conosco, né? Por que que eu passo por enfermidade? Por que eu passo por lutas? Por que eu passo por situações adversas? Onde está Deus no meio do caos, né? E foi isso. Acho que essa foi a parola que mais me impactou. Falamos sobre dons, falamos sobre orar em outras línguas, falamos tanta coisa. Mas esta foi a parola que de fato traz uma resposta objetiva sobre como nós devemos caminhar na adversidade. E para você, Xan, como é que foi para você essa experiência aí de estar conosco? O Xandão que chegou na parola de número 128, abrindo o tema Sermão do Monte. Vocês sabem, meninos, que até hoje, né, 200 parolas completadas. O primeiro episódio em que o Xandão aparece conosco, até hoje, é o episódio mais assistido do canal, sobre o horário em línguas. Ali o Xandão apresentou o seu cartão de visita, né, e nos abençoou tão ricamente, mesmo depois de tantos anos, né, praticamente essa parola foi gravada em 2021, 3 anos depois ela continua tocando o coração de pessoas, e eu acho que uma das grandes sacadas dessas nossas parolas, desses bate-papos, é que eles são atemporais, né? A gente não fica preso a uma pauta, de repente, do momento, mas são assuntos que, quem sabe, daqui 1, 2, daqui 4 anos, as pessoas vão continuar assistindo, porque vai continuar sendo fresco, né? Eu gosto muito quando o Paulinho fala, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de ontem, né? E isso faz com que seja... hora de amanhã, né? E isso faz com que seja muito especial. Mas eu queria escutar o Xan. Xan, 80 parolas com a gente aqui. Como é que foi essa experiência para você? Qual foi as parolas? Quais foram as parolas que mais marcaram teu coração nesse período aí? Cara, primeiro foi um prazer, né? Até estava compartilhando com um amigo meu agora, a gente voltando da igreja. Eu falei para ele que se tem uma coisa que eu fiz foi me dedicar, né? De procurar sempre me preparar para não chegar de sopetão, né? De qualquer maneira, para estar honrando mesmo primeiro o Senhor e também o canal, né? Então, assim, foi prazeroso para mim, foi
foi bastante edificante, pude aprender bastante com vocês, mas, né, 2 parolas, eu vou falar talvez 3 que me marcaram nesse período todo, talvez 3 porque, assim, 2 são parolas, e a terceira que por qual eu vou começar, não é bem uma parola, mas eu percebi no longo dessas quase 80 aí que nós gravamos, o que me impressionou foi a quantidade de vezes que tanto o Paulinho quanto eu, ficaram de banco. Seus pastores e bispos colocaram eles de banco. Cada hora um estava de banco. E eu falei, rapaz, quanta gente bagunceira. Acho que essa é aquela turma lá da caverna que se encontrou com Davi, né? Mas sem brincadeira, cara, Sermão do Monte foi muito prazeroso, do começo ao fim. Eu acho que vocês lembram bem assim, nós não tínhamos dificuldades de abordar o assunto, porque são vários assuntos que Jesus trata, mas eles eram ricos, né? Então tinha muito detalhe, muita coisa assim gostosa de estar compartilhando, de estar lendo, de estar estudando. Então, o Sermão do Monte verdadeira desde o começo, quando Jesus põe todo mundo sentado assim, eu lembro muito bem assim que foi muito legal mesmo. Essa foi uma das que mais me marcou. E também das perguntas de Deus, principalmente quando a gente foi passando por aqueles grandes homens de Deus, e que a gente pôde ver a humanidade deles, né? Que a gente trouxe para os dias de hoje, a gente vê que continua bem parecido, né? Né? Manda outro. Então essas 2 parolas assim foram, ou séries de parolas foram as que mais mexeram no sentido da gente ler, reler os temas bíblicos e poder se identificar nos ensinos de Jesus, a riqueza dos ensinos e a humanidade desses grandes homens de Deus aí, né? Que vai corroborar bem para o que Tiago escreve, né? A respeito de Elias, que ele era um ser humano como nós, né? Então isso para mim foram fantásticas essas 2 séries aí. Maravilhoso. Antes de passar a palavra para o Paulinho, eu quero mostrar para vocês, sabe que uma série de pessoas passaram pelas nossas parolas, né, ao longo dessas 200, foram muitos convidados, e tem alguns convidados especiais que mandaram um parabéns especial para a gente aqui, meninas. Eu vou colocar aqui em primeira mão para a gente escutar. Olha só que bacana, quem mandou parabéns para você, ó. Olá, aqui é Luciano Manga e eu quero celebrar com os paroleiros essas 200 parolas. Que legal, parabéns, rapaziada. Receba aí o meu abraço. Que bacana, que joia. Vai aí o meu alô especial para vocês. Uau, que fantásticos! Os paroleiros chegaram a 200 vídeos, 200 episódios. Ai, que bacana demais. Quero passar aqui para deixar um recado muito importante para vocês. Que o Senhor possa continuar abençoando a caminhada de vocês. Fantástico o trabalho que vocês vêm fazendo. A consistência, a persistência, né? A disciplina. Isso com certeza vai trazer frutos fantásticos no futuro. Continue, continue. O Senhor tem feito maravilhas hoje. Ainda fará coisas ainda melhores no futuro sobre a vida de vocês. Deus abençoe vocês e parabéns pelos 200 episódios dos Paroleiros. Fantástico. Deus abençoe e um forte abraço. Olá, amigos paroleiros. Aqui é o pastor Anderson, da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Passando aqui para parabenizá-los pelo episódio de número 200, que vocês estão gravando hoje. E agradecer aí Arthur e os demais pastores pela oportunidade que nos deram, principalmente a vários pastores aqui do Rio Grande do Sul, num dos momentos mais críticos da nossa história e provavelmente dos nossos ministérios, de poder falar, desabafar e receber o carinho e o abraço dos amigos aí quando estávamos mais necessitados. Parabéns, vida longa aos paroleiros e que venha o episódio de número 400, 600, 800, 1000 para a glória do Senhor. Deus abençoe.
Vambora que hoje é dia de mais parola. 200 parolas. Que privilégio. Parabéns, meninos. Que o Senhor continue abençoando vocês. Continue direcionando, guardando, dando instruções para que vocês sejam cada vez mais prósperos para o reino, em nome de Jesus. E que vocês possam, com as parolas, tocar mais e mais corações, viu? Um beijão. Deus abençoe. E aí, pessoal, tudo bem? Pastor Marcos Amorim aqui, passando para dar um parabéns aos paroleiros. Decano, 04, Oráculo, Mente Brilhante, vocês são demais. Parabéns por esse programa tão bom, tão bacana, de conhecimento profundo, bem-humorado. Vocês são demais, gente. Deus abençoe e que o Senhor traga muita provisão para vocês continuarem, chegarem a 1000 parolas e até mais. Um grande abraço, viu? Até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o pastor Renato aqui, estou passando para cumprimentar os paroleiros na pessoa aí do Paulo, do Arthur, do Wilson, do Xandão, sempre fazendo um trabalho excelente, um trabalho que edifica, nos ajuda a pensar e nos esclarece nos caminhos da fé. E quero cumprimentar aí por essa edição de número 200, que Deus continue abençoando vocês, inspirando vocês, que continue sendo luz e sal para essa geração que precisa cada vez mais entender os caminhos de Deus. Grande abraço, parabéns, Deus abençoe. Cara, que sensacional isso, muito legal ter essas pessoas conosco. Paulinho, e me diz uma coisa, cara, nessas últimas 100 que nós fizemos aí, o que marcou teu coração, cara? O que foi especial para você nesses últimos 2 anos aí? Cara, eu não quero parecer copião do Xandão, mas a nossa série sobre Sermão do Monte foi incrível, foi fantástica, né? Basicamente, duas parolas da série, que eu acho que foi a série mais longa, né, Arthur? A série Sermão do Monte foi a mais longa de todas? Não. Perguntas de Deus foi mais longa. Caramba, Perguntas de Deus, cara. Verdade. Então, mas a Sermão do Monte, a gente fez Ouvistes o que foi dito, foi uma, né? Ainda quando a gente particionava as parolas em duas, né? Ouvistes o que foi dito, parte 1, ouvistes o que foi dito, parte 2, e depois o Eu, porém, vos digo, parte 1 e parte 2. Gente, foi tremendo, tremendo. Né? A gente começou falando por que no monte, né? Foi muito bacana. Mas essas duas de Jesus, eu falo duas, né? Mas são 4 partes de Jesus relendo a lei, revendo a matéria junto com seus ouvintes, foi tremenda. Agora, ainda essas para mim são ficam um pouquinho atrás na série Jesus, quando a gente falou da genealogia. Cara, Jesus, eu escutei essa série, semana passada eu escutei a série inteira. Né? Que fantástico, que unção, que nível de revelação que Deus permitiu a gente ter a graça de poder manifestar, né, sobre a pessoa de Cristo, né? Mas aquela da genealogia, eu me lembro, como que estava o meu coração para começar, né? Aquela parola. O meu coração estava assim: o que vai sair? O que vai sair de um bate-papo sobre genealogia, né? Porque estudo sobre genealogia a gente de repente já fez e é chato. Pregação sobre genealogia, eu não sei vocês, eu já fiz, né? Eu já peguei, por exemplo, um ponto fora da curva que a gente tem lá na genealogia de Noé, né? Lá no capítulo 5 de Gênesis, e ministrei sobre esse ponto fora da curva, né? Que é a fala de Lameque acerca de Noé, algumas coisas interessantes que a gente vai vendo. Agora, bate-papo sobre genealogia, eu confesso que quando a gente bateu a pauta, né, e falou, pronto, vai ser isso, eu fiquei um tanto quanto reticente. E foi interessante que você começou a parola, Arthur, você começou a primeira
rolando a bola para mim, né? Por que dessas duas genealogias de Lucas e Mateus serem diferentes? Falei, cara, isso não estava no script, não. Isso não estava não estava no Evernote do Wilsinho. Essa essa pergunta, né? E foi um negócio tão legal porque eu acho que ali abriu-se, até para mim, né? Eu não tinha parado para eu me fazer essa pergunta e abriu-se um entendimento, abriu-se um discernimento tão legal, né, acerca do porquê das genealogias serem distintas, né, das destinações a culturas diferentes. Os momentos não são tão diferentes, né, das duas redações, mas a quem se destina, e houve uma graça tão grande, porque a partir dali a gente pôde entender e expor, a partir da palavra, que Jesus é um benefício de Deus liberado para todos aqueles que vierem a crer nele, né? Lucas tem uma abordagem acerca de Jesus que dá este entendimento. Mateus tem outra abordagem acerca de Jesus, isso na genealogia, que dá outro entendimento, né? Ou que corrobora com este entendimento. Isso foi muito legal. Foi muito legal porque houve uma graça, assim, extremamente grande naquela parola, né? Naquela que eu particularmente achava que não ia dar nada. Eu me lembro, né, dos arrepios que eu sentia. Eu compartilhei com vocês no off depois, dos arrepios que eu sentia, cara. Falar, meu Deus, que é isso que Deus está falando nessa parola, né? Aí o Wilsinho arrepiava a cabeça, o cabelo dele todo. Mas foi muito legal mesmo. Você sabe que para mim, você estava falando aqui, Paulinho, eu tive a curiosidade nas últimas 3 semanas revisitar algumas séries nossas. Eu tenho esse hábito de tempos em tempos de fazer isso. Eu lembro que na nossa parola de número 100, eu havia destacado muito a questão de uma parola que a gente faz na série sobre paternidade, que era Filhos à Mesa, alguma coisa assim, que o Wilsinho trouxe uma revelação sobre a mulher, né, estrangeira, e eu lembro que aquilo também não estava no nosso script, e foi assim uma virada de chave muito grande naquela série como um todo, né? E eu percebo que quando Deus ele toca a gente de uma forma diferente, no meio de uma série, a gente percebe que mesmo a gente pautando os temas, né? E a gente faz essa brincadeira tantas e tantas vezes sobre o Evernote, e para quem está chegando agora no canal, ou nos acompanha há menos tempo, não sabe, quando a gente começou o canal lá em 2020, a gente tentou pautar, né? Aliás, eu tentei pautar as nossas conversas até como uma forma de estar me ajudando nessa questão de intermediar as conversas. Mas depois da número 15 lá, a gente acabou desistindo e a coisa flui de uma forma talvez muito mais solta, e eu sou grato a Deus por a gente conseguir fazer isso hoje de uma forma muito gostosa. Mas eu estou lembrando aqui de duas que a gente gravou, uma em específico bem logo depois da 100ª, dentro da série O que é a Igreja, e a gente começou a trazer algumas revelações da identidade da igreja baseada em coisas que a gente escuta no dia a dia, de que a igreja é um quartel-general, de que a igreja é um hospital, né? Mas duas em específico ali falaram muito ao meu coração. Quando a gente fala que igreja é embaixada e quando a gente fala que igreja é cidade de refúgio. Ali, esses dois conteúdos foram uma virada de chave muito grande, assim, para mim, principalmente para minha caminhada com Deus, foi algo muito impactante. E para mim é uma série que me marcou demais, assim, que é uma série mais recente, que é a série Seguindo Jesus, que nós fizemos a respeito de discipulado, né? A nossa primeira impressão vamos falar a respeito de discipulado? E aí vem aquela frase famosa, né, de um grande avivalista, que falava assim: a salvação é de graça, mas ser discípulo custa tudo. Né? O discipulado custa tudo.
E em cima disso é que a gente começou a desenvolver aquela série de Seguindo Jesus, sobre negar a si mesmo, o que significa carregar a cruz, gente. A gente trouxe uma revelação sobre o que é tomar a sua cruz, que foi realmente assim algo também, como o Wilson gosta de falar, disruptivo, né? Até palavras novas, assim, eu tenho aprendido com vocês, tem sido muito bacana. Mas uma coisa que eu tenho percebido, meninos, e aí desde do começo, né, lá do nosso canal lá em 2020, a gente percebe que de tempos em tempos a gente bate na tecla de identidade novamente, né? A gente vê que de tempos em tempos a gente volta sobre identidade. Mas uma coisa que eu percebi nessas últimas 100 parolas, né, esses últimos 2 anos que a gente está, é que a gente falou muito a respeito de Jesus. Se a gente vai lembrar, Resgatados por Jesus, a série Jesus, Doutrinas de Cristo, o Sermão do Monte, que é um discurso de Jesus, Seguindo a Cristo. Então, assim, são várias. A gente gravou provavelmente mais de 30, 40 parolas só falando sobre Jesus. Isso foi algo assim muito significativo, né? Assim, mostra bastante como o nosso coração ele vai mudando a nossa direção. Se nós vamos pegar as palavras de 2020 para cá, a gente vai vendo o nosso coração sendo transformado e moldado, né? Sendo assim muito mais sensibilizado para algumas coisas. Mas realmente assim foram muitas coisas especiais. O que a gente percebe é que tem pessoas que são fiéis há 4 anos e tem pessoas que têm se apegado ao longo desse último ano. Aliás, falando de pessoas fiéis nos 4 anos, eu quero fazer uma menção especial para alguém que nos acompanha desde o princípio e que todo vídeo nosso no YouTube praticamente tem um comentário dela, que é a Vânia Maria de São Paulo. Vânia, a gente quer dar um abraço para você, mandar aqui o nosso agradecimento. Você é uma seguidora fiel, a gente sabe que você faz tricô, que você faz café escutando a gente, mas o Ursinho comentou que você é uma grande propagadora do canal dos Paroleiros. Então, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento para você, nosso abraço no seu coração. E continua com a gente aí, por favor, né? Meninas, o que mais vocês queriam? O que mais a gente pode conversar sobre esse símbolo aqui de 200 parolas que nós chegamos? Queria escutar um pouquinho mais de vocês aí, do coração de vocês. De fato, você usou até uma palavra engraçada, né? Que a gente mudou até o vocabulário de algumas pessoas, né? Quando a gente trouxe a palavra disruptiva. Mas se alguém enriqueceu o nosso vocabulário ao longo desse período foi Paulinho, né? Paulinho trazendo palavras assim, como eu posso dizer? Só que hoje ele utilizou a palavra corroborar 3 vezes. Nem eu, sendo advogado, eu uso a palavra corroborar. Do grego significa corroborar. Do aramaico, corroborar. Mas... do latim, corroborare. Exatamente, é isso aí. Mas o que mais me impactou foi que o coração duro do Paulinho, porque mesmo nesse período, depois de 200 parolas, mesmo assim ele não deixa a gente usar outras versões da Bíblia. Mas sabe o que eu fiquei muito contente? Porque eu fui dar uma aula lá na Metodista e aí eu fiz uma piadinha e eu falei o seguinte: pessoal, estou aqui, nós vamos ter essa aula e, diferente do Paulinho, eu posso usar outras versões aqui. Então, mas fora de brincadeira, para mim, eu acho que o ponto alto nosso aqui é a nossa diversidade, né? Porque eu creio que o Paulinho ele vai corroborar comigo, já que o Xandão ele vai concordar comigo, né? Mas uma coisa é fato, né? Nós congregamos em igrejas diferentes, temos a mesma base, né? Mas uma coisa a gente não pode negar, né? É que, de fato, por mais que nós estejamos em denominações diferentes, existe uma convergência, né? E eu gosto muito de uma frase que eu acho que
demonstra muito o que nós temos aqui, que é, se eu não me engano, é uma frase de Agostinho. Ele diz assim: no essencial, unidade; no não essencial, flexibilidade; em todas as coisas, o amor, né? E eu creio que é bem isso, né? Nos paroleiros existe essa flexibilidade do nosso lado, né? Porque a gente entrou num consenso, e eu acho que isso é o bacana de tudo, porque mesmo nós estando em denominações diferentes, nós já trouxemos aqui os nossos pastores, tivemos aqui pessoas de nossa denominação falando, conversando, compartilhando, e no final do dia, mesmo assim, a gente não conseguiu convencer o Paulinho a usar outras versões da Bíblia. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Não, mas acho que é isso aí mesmo, que o Will falou. Em nenhum momento ninguém tentou. Estou concordando, hein? E ninguém. De nenhuma, em nenhum momento um tentou impor o que pensava de alguma forma, porque tudo acabou convergindo. É isso, Will. Sempre para Jesus, sempre para a palavra. Então, acho que isso aí foi bem bacana, né? Foi bem interessante. Uma coisa que era bem interessante é que nós começávamos um tema também, uma parola, e parecia que ela ia para um lado e de repente ela fazia uma curva e ia para um lugar totalmente diferente do que a gente até imaginava. Muitas delas, assim, uma presença gostosa de Deus, que de verdade acho que todos nós esperamos que as pessoas que assistiram também tenham experimentado essa presença, porque eram parolas que nós sabíamos que eram assuntos, né, muitas delas sérios, né, que era necessário ser tocado. Acho que isso foi bem legal, assim, teve muita coisa séria, embora a ideia é sempre ser algo, descontraído, tranquilo, mas a gente percebia que chegava uma hora que o teor da parola, tinha se tornado muito sério, e aí não cabia a gente, brincar de forma alguma, né. E pelo contrário, eu acho que em todos esses momentos não houve nenhum em que a gente acabou deixando isso passar, né, e a gente percebeu para onde o Senhor estava direcionando e conseguiu concluir, né, acho que foi bem isso. Então quando um concluía, o final lá da parola, hã, era bem direcionado naquilo que a gente entendia que o Espírito estava levando. Então isso foi bem legal. Foi bem legal, não tinha forçação de barra, né, para que a minha ideia prevalecesse, a ideia de outro, e o mais importante era que nós conseguíamos perceber que ia muito além de um bate-papo, né, era uma ministração, bem pessoal mesmo que estava acontecendo, em algumas parolas, e não algumas poucas, né, algumas boas em questão de quantidade também. Ô, Xan, tem até dentro da série Jesus, eu estava ouvindo essa semana aqui, a parola "há poder no nome de Jesus", uma coisa assim. Cara, foi exatamente isso. Você estava nessa parola, você, o Sim e eu. E foi assim uma presença muito forte. Assim. Então, o final da parola foi para uma outra direção que a gente nem imaginava que ia acontecer. O Wilsinho falou de variedade, né? Não foi esse o termo que o Wilson usou, foi... enfim, falou diversidade. Da multiforme graça. Diversidade, isso. É a palavra da moda, né? Mas a gente utiliza de forma correta. O desafio está a usar essa palavra junto com perícope. A perícope não pressupõe muita diversidade, né? Mas eu quero corroborar, Will, com a sua fala sobre diversidade, que eu substituiria o termo por multiforme graça, né? Cara, levando esse entendimento para o nível
dos convidados que nós tivemos. Que, sejamos francos, tem sido, né, algo assim de um padrão fantástico, né? Essa semana que a gente estava bolando, né, tudo isso que a gente conversaria nessa parola de número 200. Aliás, bolando o que a gente conversaria, não, porque a gente chegou aqui sem saber o que a gente conversaria. O dono da pauta é o Arthur, né? Mas quem são os convidados para quem a gente vai pedir os vídeos, né? E o Arthur passou uma lista de convidados para nós. Cara, que legal, sabe, rememorar e rever alguns momentos, né? E eu tive a honra de entrar em contato com alguns amigos que foram contatos que eu tive a alegria de fazer e receber a resposta positiva, né? Ah, gente, é demais relembrar, né? Porque, por exemplo, eu mandei uma mensagem para o meu irmão, mandei uma mensagem para o Guto, e comecei a lembrar da parola que a gente gravou com o Guto. Mandei uma mensagem para o Manga, né? Na véspera do aniversário do Manga, cara, mandei uma mensagem para ele em viagem, né? Ele ministrando em igrejas por aí. Meu, das mensagens que eu mandei, ele foi o primeiro a mandar o vídeo, né? Numa igreja, pegou o celular, fez lá, oi, tudo bem? Cara, que legal isso. E aí eu revivi aquele bate-papo que a gente teve com o Manga. Cara, nós terminamos a conversa com o Manga, era para lá de 00:30, né? Renato Henriques, gente, pelo amor de Deus, que bate-papo fantástico foi aquele com o Renato, com a Simone, né? Simone Bittencourt. Poxa, é cada nomão, cada pessoa que passou por aqui, né? Eu tô falando dos meus contatos aqui, né? Teve os contatos do Will, os contatos do Arthur, o Benjamin Reis, gente. Poxa, o Ben, ele gravou com a gente no meio de um punhado de viagens, né? Eu nem lembro de onde ele gravou com a gente, se ele estava nos Estados Unidos, se ele estava no Paraguai, não lembro onde, acho que foi no Paraguai. Carolina do Norte. Carolina do Norte. Carolina do Norte, né? Então, foi algo assim, né, tremendo, né? E outra, viu? Essa eu não contei para vocês. Ele teve comigo aqui, ele e a Genesia, eles estiveram comigo aqui agora há um mês atrás, 1 mês e meio atrás, e uma das coisas que ele me perguntou: e os seus amigos paroleiros, como é que estão? Eu falei, os caras estão daquele jeito, né? Se não sou eu para botar eles em ordem, eles voltam àquela vida louca deles, de sarjeta, de bagunça, né? Então é bom eu manter eles bem na linha. Então, mas que bacana, os nossos convidados, gente, que coisa de alto padrão, né? Repito, eu citei aqueles que eu tenho mais contato, mas além desses, né? Tantos outros que nós tivemos aqui, estando eu aqui na bancada ou não, porque eu não perdi nenhuma. Fantástico o que Deus permitiu a gente viver, as fontes que ele permitiu a gente beber nestes dias, né? E só para não passar batido, o que o Chan falou acerca da presença palpável, concreta de Deus em alguns momentos de gravação, né? Tem dia que a salinha, o escritório, a sala de casa, enfim, o lugar onde a gente está gravando se torna tão arrepiante, um ambiente de um temor tão grande quanto o altar, cara, né? Se torna um altar. E isso é fantástico, porque se está tocando na gente, a gente sabe que esse fluir vai ser estrondoso na vida de quem ouvir, de quem assistir depois. Então isso é muito bom também, isso é tremendo também, né? Então, da série Momentos Altos, eu acho que vai por aí, Arthur. Sim, então vou fazer uma pausa aqui para mais alguns vídeos enviados pelos nossos convidados. Olha só aí quem mandou parabéns para a gente também. Olá, pessoal. Eu quero hoje dar os parabéns para os paroleiros, esses irmãos tão queridos, o Paulo Amêndola, meu xará, amigo precioso, o Arthur, o Wilson, o Xandão, que desenvolvem esse projeto tão maravilhoso, trazendo conteúdo cristão, atual, relevante, de muita qualidade
Parabéns por esses 200 episódios. E eu tive o privilégio de estar aí com vocês, sendo muito abençoado na nossa roda de conversa virtual. E o meu desejo é que vocês sigam firmes, abençoando muitas pessoas, continuem produzindo conteúdos muito bons para edificar, para inspirar, para esclarecer a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe vocês. Olá, amigos, tudo bem com vocês? A palavra do Senhor diz em Romanos 12:15, alegrar com os que se alegram. E eu estou muito feliz de estar com vocês nessa data onde comemoramos o 4º ano dos paroleiros. São 200 parolas. É muita alegria, muito compartilhamento, muita experiência envolvida. A palavra do Senhor é vitória, com certeza. Eu desejo tudo de bom para vocês e muitas parolas ainda. Olá, pessoal. Estou passando por aqui para registrar os meus parabéns aos paroleiros por 200 programas no ar. Isso é muita coisa, hein? Essa turma boa, divertida e que ama Jesus e tem feito um trabalho muito importante para estimular a reflexão do povo de Deus a respeito da vida cristã e da missão. Que vocês continuem firmes em Jesus, fazendo esse trabalho e que Deus continue os usando poderosamente. Um grande abraço. Que alegria! Nós celebramos 200 parolas. São 200 vídeos aonde a palavra de Deus está sendo proclamada, derramada, pregada, ensinada de forma didática, de forma leve e certeira. Hoje eu quero parabenizar os fundadores do canal Os Paroleiros. Muito obrigada por vocês se manterem firmes, fiéis e constantes. Esse canal é ideia do próprio Deus vivo e poderoso. E através da obediência do coração de cada um, pessoas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo transformadas, restauradas e edificadas. Muito obrigada por vocês serem de fato sensíveis à voz de Deus, por vocês estarem de fato desfrutando do poder criativo do Senhor, realizando cada vídeo com unção e com poder. Muito obrigada por vocês serem sal e luz dessa terra, sabendo que tem muito mais vidas a serem alcançadas. E esse canal vai a cada dia mais prosperar, porque é essa a vontade do Senhor. Até mais, tchau, tchau. Alexandre Dumas nos deu os famosos 3 mosqueteiros, que na verdade são 4. São Athos, Porthos, Aramis e, claro, D'Artagnan, para defender a justiça e a verdade. Aqui no Brasil nós temos os paroleiros, que são também 4. Paulo, o Vilcinho, o Arthur e Xandão, que estão para defender e, no sentido bom da palavra, polemizar as verdades de Deus. Que Deus continue abençoando-os e que eles possam... É sempre muito bom ter pessoas que caminharam conosco aqui e mandaram aqui os seus parabéns. A gente vai estar postando alguns desses parabéns lá no nosso Instagram, também no Shorts do nosso YouTube. Mas agora, a gente chegando aqui na parte final, vamos dizer assim, da nossa parola, a gente tem aqui um momento especial também que a gente quer até fazer um comunicado, né, para todo mundo que está aqui nos ouvindo, está aqui nos assistindo, que a partir agora desta parola de número 201, que é a próxima, além de nós começarmos um tema novo, aliás, um tema que a gente está preparando com muito carinho, provavelmente vai ser um tema que vai levar mais do que 4 parolas também, a gente não sabe quantas nós vamos gastar com ela, a gente está deixando simplesmente as coisas fluírem do jeito que o Espírito Santo quiser. Mas, de fato, é que a partir da próxima parola, nós não vamos mais contar de forma fixa com o nosso irmão 04 aqui conosco. O 04 vai estar encerrando a sua participação conosco aqui no canal dos Paroleiros. Outros projetos na sua igreja local têm tomado bastante tempo na agenda e a gente entende que, aliás, ele entende que é da parte de Deus que agora dê atenção para outros projetos. Xan, a gente queria, em nome daqui dos 3, né? Eu sei que cada um vai falar alguma coisinha, mas eu queria, em nome dos 3, agradecer esse 1 ano e meio que você teve conosco aqui. Afinal de contas, são quase 80 parolas que você teve conosco.
Você sabe que, independentemente do canal, o Xandão é alguém que marcou, marca e sempre vai marcar o nosso coração de uma forma muito especial. E eu queria deixar esse espaço agora para você, Xandão, para você deixar uma mensagem para a gente aí. Pô, galera, bom, eu quero dizer que foi muito prazeroso mesmo, né? Foi muito edificante todo esse tempo aí. Algumas vezes foi uma correria louca, né? Para que a gente pudesse estar gravando, trocando, para poder estar fazendo o canal andar, as parolas acontecerem, né? Mas particularmente assim, foi muito edificante, foi muito prazeroso, pude aprender bastante coisa. Então eu sinto que foi uma etapa que foi necessária para minha vida. Agora vou ter que dar esse pause aí, porque realmente na igreja local algumas coisas começaram a acontecer em datas que a gente gravava, né? E vocês viram que eu comecei a furar muito e eu estava preocupado com isso. Mas em suma, né? Foi prazeroso mesmo de estar participando esse 1 ano e meio, de correr para casa, de rever temas, de estar me dedicando, né, um pouquinho mais aí, de uma forma diferente para o evangelho, né, que é o evangelho fora da igreja, né. E eu sei que vai ser difícil, as pessoas vão nos parar na rua para perguntar para a gente, né, para vocês, por que que eu saí, e a gente precisa só combinar a história para que ninguém fique chateado, né, para que sempre seja a mesma história para todo mundo que nos parar. Eu fui no shopping esses dias e eu já avisei algumas pessoas, mas eu falei: "Olha, não falem ainda, porque precisa ser oficialmente pelo canal", né. Mas tirando a brincadeira, deixando a brincadeira de lado, eu quero agradecer mesmo, assim, foi muito legal, principalmente para ver como cada um de vocês 3 atua, né, como é que o Arthur conduz, né, o Paulinho trazendo, o seu vasto conhecimento, assim, né, meu, o Will, né, meu, também trazendo as suas experiências, suas histórias ali com o Verbo, com os irmãos, né. Então foi bem legal, né, de participar, para mim foi enriquecedor e prazeroso mesmo. Eu só tenho que agradecer por esse período que foi uma grande escola. De verdade, os paroleiros são uma grande escola para mim. O Chan é um eterno paroleiro, né? É, a gente estava dizendo aqui antes de você entrar, Chan, que você aprendeu a ser paroleiro, né? Você tem o coração de paroleiro, você tem o jeitão de paroleiro, você é o cara, né? E assim, uma coisa, Chan, que uma coisa que esse tempo de convívio nos paroleiros me permitiu experimentar, né, e atestar em você, é algo que lá atrás era ainda um ensaio. Quando eu falo lá atrás, eu estou falando de coisa de 20 anos, né, lá atrás, quando nós nos conhecemos. Porque você tinha um coração, você já tinha um coração pastoral, você tinha um coração servo, né? Quando nós nos conhecemos lá em 2004. Mas era o coração servo do irmão Xandão lá da igreja, do carinha do louvor, do carinha da intercessão, né? Do carinha que era pau para toda obra nas programações da igreja, nas vigílias, nos movimentos que pressupunham um ambiente de ensino, de ministração, né? Onde tinha fogaréu, o Xandão estava lá, né? E esse coração servo, ele já vinha sendo desenvolvido. Agora, quando o ministério pastoral se revela, né? E há um reconhecimento da congregação, que o ministério pastoral ele parte daí, né? De um reconhecimento da congregação, não é de uma autodenominação, mas do reconhecimento das ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, é isso que a palavra diz, e a tua voz foi reconhecida por um rebanho, né?
E aí, por consequência, você recebe um óleo na sua cabeça para testificar esse reconhecimento que vem de uma congregação. Cara, o coração, ele passa a liberar algo novo. A vida passa a liberar algo novo. E essa unção pastoral, esse ministério pastoral, esse cuidado pastoral que você tem, ele se revelou de uma forma muito legal aqui no canal, né? E eu digo isso porque quando a gente começou lá atrás, né, o Will, ele ainda não tinha o título pastor, o Arthur não tem e nem espera o título pastor, né? Ou não sei se ele não espera, mas quem sabe em algum momento o rebanho vem requerer isso dele, né? Mas o pastor do grupo era eu, né? O pastor do grupo, tanto que na nossa primeira vinheta, aquela vinhetinha de introdução do canal, né? Qualquer coisa, a culpa é do pastor, né? Nossa primeira vinheta, ela ia nessa direção. E aí, quando o Chan chega, eu falo, opa, o time dos pastores tá reforçado aqui, né? O Will também é ungido, levantado a essa posição de pastor. A gente nunca pretendeu que os paroleiros se tornasse uma conversa de pastores, né, para destilar teologia e doutrina e estas coisas, mas foi gostoso demais, Chan, ter você dentro dessa perspectiva pastoral aqui no canal, porque trata-se de uma dimensão de exercício de ministério, de cuidado, de exercício de ministério, de zelo pela doutrina, de zelo pela palavra, muito bacana, muito peculiar, que em muitos momentos me fazia pensar, uau, como o Chan, que já era um cara extremamente maduro na fé, mas como o Chan amadureceu, né? Mas ao mesmo tempo, Chan, isso de todo o coração, pensando, uau, como esse cara maduro mantém aquele coração servo de 20 anos atrás. Isso para mim foi muito marcante nesse tempo de quase 80 parolas que a gente teve junto. Então, olha, louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pelo teu ministério e pelo tempo de exercício de ministério junto com os paroleiros aqui no nosso canal. Que honra ter tido essa experiência de desfrutar desse ministério tão tremendo que Deus te deu e amadureceu e apurou no decorrer destes anos e que pôde, de alguma forma, servir, contribuir, primeiro para as nossas vidas e depois para quem tem acesso àquilo que a gente faz com tanto carinho aqui. E não só isso, né? Você sabe que, e não é piada isso, é verdade. Quando o Xandão entrou, ele deu um up no grupo aqui, né? Porque aí algumas pessoas começaram a me procurar e falaram, rapaz, o 04. E vou te falar uma coisa, que fica entre nós aqui, ninguém vai ouvir a gente aqui. Xandão tocou até em corações, viu? Que entre Sônia Abrão para que possa participar conosco aqui. Verdade, rapaz. Chegaram a me perguntar qual era o estado de Xandão. Eu falei, rapaz, ali precisa orar muito, viu? Porque ali o coração dele ali é 100% de Deus e só mesmo se o anjo... eu costumo dizer, só se o anjo de Ezequiel com o Gabriel e o Miguel aparecer do lado para falar, Xandão é essa. Mas fora de brincadeira. É interessante, né, toda a nossa trajetória, porque o Xandão tem uma trajetória interessante e
tirando a brincadeira que o Paulinho falou, quem de fato me acompanhou na sarjeta e não me tirou, mas fez parte da história, foi o próprio Xandão, né? Então, eu conheci o Xandão antes de eu me converter, e eu me lembro que quando eu fui para Metodista, esse dia para mim foi emblemático, eu usava um negócio no pescoço aqui, e ele orava para eu tirar esse negócio. E eu sei que o pastor Pereira faz um apelo, e aquele negócio pulava para fora, e eu punha para dentro, e pulava para fora, e punha para dentro. Era o anjo Gabriel tirando dali, e falava, vai lá no banheiro tirar. Eu sei que eu vou no banheiro, arranco aquilo, jogo no lixo, e eu só escuto ele falar dentro do banheiro. Glória a Deus. Eu olhei para ele e falei assim, o que você está falando? Ele falou, faz um tempão que eu oro para você arrancar isso do teu pescoço. Não sei se o Xandão vai lembrar disso. Mas... Escapulário, isso? Era um negócio assim que eu usava. Aí eu me lembro que... Eu falei, mas por que você não me falou para mim isso antes, né? O Xandão, muitas vezes, ele falava assim, que eu ainda chegaria num momento de equilíbrio, né? E assim, Xandão, não sei se eu te decepciono ou te frustro, mas eu acho que o equilíbrio nunca chegou. Eu acho que esse equilíbrio nunca chegou. Talvez agora o equilíbrio não chegou, mas talvez um pouco de maturidade para saber onde que eu posso fazer barulho ou não, né? Mas a trajetória do Xandão na minha vida foi muito importante no meu momento de conversão, no meu amadurecimento na fé. E passar essas 80 parolas aqui com ele foi muito bom, porque a gente acabou fazendo muita coisa que a gente fazia lá atrás, né? Quando a gente ia na casa dele, compartilhava, ou ficava ali na igreja, ou na casa de amigos, como era antigamente, né? Antes de eu me converter. Até outro dia eu estava vendo umas fotos que apareceu no Facebook, e aí eu mandei para o Marcão, e aí o Paulinho, ele estava 20 anos mais leve, né? Não mais novo, mas mais leve, e a gente estava na casa do Henricão. É quando eu era 30 quilos mais novo. 30 quilos mais novo, isso mesmo. Aí, e essa foto, ela para mim, ela é emblemática, porque era exatamente um momento que nós íamos na casa da Beth, e eu me lembro quando tinha o culto de oração na quarta-feira, e o Xandão, junto com o Paulo Damas, me arrastaram para ir para a casa da Beth na segunda-feira, e ali foi um momento muito importante, né? Então, assim, por um lado, eu fico contente, como eu costumo dizer, eu acho que o avanço ministerial ele tem que acontecer, e o mais importante de tudo, né? Aquilo que Paulo diz, né? Se gastar e se deixar gastar. E se tem uma pessoa aqui que está bem gasta, aqui é o Xandão, né? Porque uma das pessoas que mais gastou ele fui eu. Mas agora tem as ovelhas dele lá para gastar ele, então tá bom. Então foi sempre muito bom estar aqui com ele, testemunho maravilhoso. E como eu disse, eu estava dando aula outro dia na Metodista e estava dando aula tal, e quando eu fui entrar para falar sobre oração em outras línguas, eu virei e falei assim, gente, mas quem manja mesmo desse negócio de orar em outras línguas é o Xandão. Aí quando eu acabo de falar isso, vem uma ovelha e fala assim, rapaz, que bom saber que você conhece o Xandão, porque agora eu já tenho 2 pessoas para apurrinhar. Eu falei, que bom, mas apurrinha é o Xandão. Porque ele que ora em outras línguas. Então, assim, eu corroboro e concordo com tudo que o Paulinho falou aqui a respeito do Xandão. E fico triste, por um lado, por saber que não estará aqui conosco em todas as parolas, mas fico feliz por saber pelo avanço dele, e que avance mesmo, como diz a palavra, porque ele é como a luz de aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Então, está chegando o tempo. E, Xandão, fale alguma coisa aí para as suas fãs que me pararam para falar sobre você.
Eu não quero falar para elas, não, mas eu vou falar para vocês dois que eu concordo com tudo que vocês falaram de mim aí, viu? Foi ótimo. Will, só tem uma coisa, cara. Miguel, acho que é o anjo mais forte, não é isso? Então, assim, eu não tô nem chamando por ele, não. Os anjos estão mais. Fez eu coloco uns anjos mais facinho aí para liberar. É muito tempo esperando. Ai. Xan, da minha parte, assim, eu tenho algumas memórias muito fortes, muito significativas contigo, né? De antigas e de mais novas, de antigas quando você me recebeu na Água Fria lá em 2003, de causos e experiências que você marcou minha vida, que quando você foi embora, que eu tive uma crise de choro, que ninguém conseguia me fazer parar de chorar no meio do culto, passei uma vergonha lascada, e prometo que não vou chorar de novo. Mas a última grande conversa que a gente teve, talvez foi há 1 ano e meio atrás, foi quando nós começamos a falar seriamente a respeito de ministério. Né? Eu lembro que a gente estava andando pelo mercado e conversando sobre ministério, né, cara? O meu coração, ele se alegra muito de poder ter caminhado essa estação com você aqui. Tenho certeza que o nosso contato, obviamente, que não acaba, né? Existiu um Xandão antes dos Paroleiros, existiu um Xandão durante os Paroleiros, e vai existir um Xandão que ainda vai marcar o nosso coração durante muitos anos ainda para frente. Eu prefiro dizer que é um até logo, e não dizer que é um tchau. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas, enfim, meu coração ele é eternamente grato ao tempo em que você se dispôs a estar conosco. A gente sabe que tempo hoje é uma das moedas mais caras que a gente tem. Saber escolher bem com quem a gente passa o nosso tempo é um grande testemunho daquilo que mostra aquilo que realmente tem valor para a gente. E eu fico muito grato em saber que durante essa estação a gente tem um valor grande na tua vida. E eu quero dizer que você tem um valor muito grande para a gente, tem um valor muito grande para a minha vida em especial, para a minha casa, para a minha família. E no que precisar, as nossas portas vão estar sempre abertas para você. Eu tenho certeza que em algum momento, que não demore muito, nós vamos te chamar para fazer uma parola extra aí, beleza? Amém. Vou estar à disposição, sim. Pode ter certeza disso. Vai ser um prazer. Maravilha. Então, bom, com isso aqui a gente chega ao final da nossa parola de número 200, parola especial, comemorativa, que marca o fim dessa estação e o começo de uma nova estação aqui no nosso canal. A partir de semana que vem nós vamos começar tema novo. E para poder encerrar esta parola aqui, a gente quer lançar um concurso cultural. Estava eu aqui e Oráculo conversando em off antes do Mente Brilhante chegar e falar para a gente desistir por questões legais. Mas olha só, nós vamos aqui fazer a seguinte coisa. Nós vamos lançar um concurso cultural aqui na parola de número 200. Aquele que nos comentários desse vídeo aqui, ó, colocar o nome mais criativo para a parola de número 200, vai ganhar uma menção honrosa, uma menção especial daqui a algumas parolas. Então, Oráculo, só para a gente dar uma palhinha assim, né? Como é que seria a nossa parola de número 200? Seria a 200ª? 200ª. 200ª. E você, Mente Brilhante, como é que você chamaria essa parola? Vai estudar. Você sabe que o Rafa, que estava conversando com ele aqui antes da gente entrar para gravar, e o Rafa falou assim: pai, eu posso comentar também? Eu falei: pode, filho, coloca lá nos comentários. Então, para você que está aí ouvindo a gente pelo Spotify ou está assistindo a gente pelo YouTube, deixa no comentário aqui um nome bem criativo para a nossa parola de número 200. A gente vai fazer aqui uma menção honrosa para você na próxima parola. Xan, obrigado mais uma vez, querido. Fique com Deus aí, que
teu caminho vá bem, que tudo te vá bem, que você tenha um caminho reto pela frente aí. Deus abençoe você grandemente. Meninos, a gente se vê semana que vem com tema novo. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.